Meu amigo e minha amiga, eu vim aqui falar um pouco de um testemunho que eu ouvi, né? Ontem, hoje, também vi novamente, já pela segunda vez, e é um testemunho da bispa conhecida como Nadir, uma bispa evangélica, onde ela fala que teve uma revelação que o então ex-presidente Bolsonaro, né? Ela vê ele descendo para o inferno pós-morte. E ela conta um relatos muito fortes e apavorantes. Eu ouvi atentamente esse relato dela. Quem é evangélico pode acreditar um pouco e desacreditar um pouco, porque quem é evangélico sabe a realidade da vida espiritual. E quem não é evangélico pode rir e não acreditar em nada ou simplesmente acreditar 100% e muitos ficar em dúvida, certo? E porque existem pessoas que são evangélicas e pessoas que não são evangélicas. E tem pessoas que são evangélicas, que vivem no pé do mato, pé no caminho, como eu já conheci pessoas com 70 anos dentro de igreja evangélica, 30 anos de evangelho, pessoas com 70 anos de idade, 30 anos de evangelho, e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Veja só, para você entender, estou falando assim porque eu fui evangélico na Igreja Assembleia de Deus do Belém, da missão, para a memória, quando eu era uma criança. Eu tinha completado 14 anos e eu conheci o Evangelho com 14 anos e comecei a seguir com 15 mesmo, com 15 anos ainda uma criança, comecei a ir para a igreja por muito tempo e eu botei a Deus em prova, né? Então, com certeza, Bolsonaro, ele é um homem mortal, então ele tem medo. Às vezes um homem tem dinheiro e deixa que o dinheiro seja mais forte que a sensibilidade humana. Mas depois, quando você tira o dinheiro do homem, o homem ele pode ser forte como for. Corajoso, brigador, valentão, né? Às vezes é por causa do machismo, dinheiro, mas tira o dinheiro desse homem. Deixa ele cair na real e entender que ele é homem. Aí ele sente medo, entende? Todo homem tem medo. Então, nesse momento, Bolsonaro ouviu o testemunho dessa senhora chamada Bispa Anadir. Com certeza ele deve ter ficado com medo, furioso. Talvez ele acreditou, talvez ele não acreditou, mas com certeza ele pode ter acreditado em alguma coisa e ele pode estar em pânico, né? Porque não é brincadeira. Na minha opinião, gostaria de ser bem sincero, né? Eu não votei em Bolsonaro, não sou eleitor de Bolsonaro, não concordo com os evangélicos como pastores, diácono, presbítero, né? Essa galera de gente de culto, de oração, consagração que apoiou o Bolsonaro e apoia. Não concordo, para mim são um bando de irresponsáveis, infelizmente, me perdoe, sem ofensa, mas é a verdade, que apoiou o Bolsonaro e fez ele mudar o entendimento do povo brasileiro, evangélico, e estão todo mundo se matando de raiva e é desnecessário. Eu temo que o Brasil se torne um país complicado com o pessoal do Oriente Médio. Nosso país é um país maravilhoso e não precisa disso. Essa é a realidade. Voltando ao assunto, eu acho um pouco falta de responsabilidade da bispa, não a conheço. Por quê? Porque ela bota em rede social. Isso gera um pânico e um problema grave. Porque eu tô falando isso porque eu já tive experiência espiritual. Então, quem já teve experiência espiritual sabe que isso é muito forte. E um testemunho, ainda que ele seja real, eu mesmo preferia que essa senhora procurasse alguém e fizesse um vídeo exclusivo para o Bolsonaro, para falar essa coisa direta para o Bolsonaro. Mas não, ela coloca um assunto desse na rede social e vai fazer um maior alvoroço, né? E isso vai destruir a alma do próprio Bolsonaro, já que ele não é evangélico, né? Nunca foi, né? Porque eu me preocupo, porque eu já fui evangélico, eu já passei muitos anos dentro de igreja evangélica, mais de 20 anos. Eu sei o que é batismo do Santo, eu sei que Deus fala, também o Satanás também fala. Para mim não me interessa saber se a pessoa acredita ou não. Eu sei que Deus existe e o Satanás também. Tá entendendo? Porque quem já é batizado com o Espírito Santo, quem fala línguas estranhas, sabe muito bem onde eu estou querendo chegar. Não é verdade? Porque, gente, quando o Espírito Santo entra no corpo humano, as pessoas pulam de alegria. Tem gente que pensa que é coisa ruim, mas não é. É que é a força, a energia do Espírito Santo, além de ser boa, uma coisa maravilhosa, você não consegue se conter. Mas um testemunho desse é muito, muito sério. Não deveria ter ido a público.